Olá, Paula. Olá, Fabiano, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Como é que tá o clima aí no Porto? Ah, tá uma delícia. Finalmente o verão chegou, é muito bom. Todo mundo na rua, andando de camiseta, maravilhoso. Sabe que, bom, enquanto o pessoal aqui não entra, vamos fazer um bate-papo ainda mais informal. Nosso papo já é informal por natureza, mas vamos fazer um Lógico. bate-papo ainda mais informal. Sabe que quando eu estive no Porto no verão passado, a minha família é daí do norte, né, de Vila Nova de Gaia, e me chamou a atenção as pessoas pulando no Rio Douro, ali no centro, e nadando, como sendo uma praia. Tem Você muito, tem tem muito. muito, tem muito. Tanto na ponte Luiz I, como no heliporto que tem aqui pertinho. Sim. A molecada toda pula e fica tomando banho. Uma delícia, uma É, delícia. é O para bom daqui, poucos. É para poucos poder nadar no Rio Douro, né? Um rio com tanta história, né? com certeza, com certeza. Ah, e o bom daqui é que tem o rio e a praia, né? Tem os dois, para quem quiser, Claro, né? claro, É claro. muito bom, muito bom. E Legal. por aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tá tudo bem, eu tô aqui no. Eu vim passar um final de semana estendido, uma parte trabalho, uma parte férias. Tô no Algarve, agora tô em Sagres. Bom, é mais uma região espetacular do país, né? Você deve conhecer também. Sim. E Sagres é aquela pontinha, né? Aquela parte mais. É um pouco diferente do Algarve que os turistas estão mais habituados, como Albufeira, Faro. Tem um pouco mais de vento, mas também tem a quantidade de pessoas, de turistas, é muito menor. Então as praias são desertas, lindíssimas, e é muito legal, recomendo também. É, as praias do Algarve são lindas. É. Bom, pessoal, tá na hora, já são 13h02, vamos ser pontual aqui, o pessoal vai entrando aos pouquinhos. Primeiro, obrigado, pessoal, por assistirem, e obrigado, Paula, pela participação. Imagina, é um prazer. A Paula é uma parceira nossa da Qualquer Destino, é uma empresa especializada Bom, eu vou deixar essa apresentação para você, tá? Mas obrigado pela participação. Paula, vamos direto às perguntas aqui. Como é que vocês vieram parar? Como e por que vocês vieram parar aqui em Portugal? Bom, eu e meu marido, bom, somos brasileiros, morávamos no Brasil, em São Paulo, e os dois trabalhávamos no mercado corporativo, né? Acho que naquele estilo de vida que muita gente conhece, que é os dois trabalhando muito. O pouco tempo que a gente tinha era final de semana, feriado e férias, uma vez por ano. Tínhamos aquela infraestrutura imensa em casa para garantir que as crianças e a vida andasse. E eu e meu marido, a gente sempre gostou muito de viajar, assim. A gente sempre quis ter uma vida mais livre, mais nômade, querendo viajar mais e mais móvel, né? E aí, um belo dia, não foi um belo dia, foi um processo, mas chegou a hora, finalmente, da gente tomar a decisão de mudar o estilo de vida. E aí eu acho que foi a mudança de estilo de vida que motivou a gente a vir para Portugal, porque para a gente Portugal fechava a conta, no sentido não só financeiro, mas você está na Europa, você consegue fazer viagem para vários tipos de viagem, desde as caras, as baratas, das rápidas, às longas, tudo é muito aqui, né? Tudo aqui é muito aqui do lado. E fazia com que, primeiro, a gente não tinha cidadania, então viabilizava uma mudança de residência para outro país, porque aqui é um país que está aberto a estrangeiros a virem morar aqui, tem uma série de incentivos para isso. Então, Portugal foi aquele país que a gente falou, puxa, esse é o meio caminho da gente realizar o nosso sonho. E era um sonho e a gente realizou. Legal, legal. Mas fala um pouquinho da Qualquer Destino, da empresa de vocês. Então, o que aconteceu, né? E aí eu vou te falar um pouquinho sobre a nossa história, né? A gente veio para cá não só por Portugal em si, mas porque a gente até tinha alguns amigos que estavam explorando o mercado imobiliário aqui, e a gente conversou com alguns deles, e a gente entendeu um pouco a dinâmica do investimento imobiliário, né? E como uma alternativa de fazer o dinheiro trabalhar, de fazer o dinheiro render em moeda forte a taxas de rendimento atrativas, que é uma dinâmica um pouco complicada quando você fala de moeda forte, né? E aí a gente veio para cá fazendo os investimentos imobiliários,
E o maior atrativo para a gente naquele momento eram os investimentos imobiliários em alojamento local. Viemos como investidores, viemos contratando empresas de alojamento local para gerirem os imóveis para a gente, porque não necessariamente a gente veio para fazer isso. E aí, enfim, eu com a minha bagagem profissional, com toda a minha experiência, fui identificando uma série de oportunidades. E me motivei a abrir a minha empresa. Primeiro, me motivei a eu passar a gerir os meus apartamentos. E quando eu geri os meus apartamentos, eu me aprofundei nesse negócio e criei uma empresa que, enfim, pareceu ser atrativa para os investidores imobiliários, e aí realmente foi. E eu criei a minha empresa de gestão imobiliária. Então, a Qualquer Destino é uma empresa de gestão voltada para o alojamento local, que tem toda uma identidade, um modelo de negócio mais proprietário. Eu quero falar mais da sua... Lógico. Nós tivemos a oportunidade de conversar bastante já, e me chamou a atenção alguns diferenciais que vocês oferecem. Mas antes de falar mais da Qualquer Destino, o que fez vocês entenderem, que tipo de análise vocês fizeram para entender que o investimento no imobiliário aqui em Portugal é tão interessante? Então, vamos lá. Eu acho que quando você não é necessariamente um investidor imobiliário por background, né, que era o nosso caso, você compara o investimento imobiliário com outros investimentos, né? Você não necessariamente está apegado ao investimento imobiliário. E quando a gente foi comparar investimentos imobiliários, principalmente com alguns investimentos financeiros, e a gente tinha como premissa moeda forte, não necessariamente comparar um investimento imobiliário aqui com o meu dinheiro rendendo nos juros no Brasil, porque a gente tinha o risco do câmbio, que no final das contas acabou se comprovando uma realidade. Claro. O câmbio foi para as alturas, e todo o rendimento que a gente poderia ter na época que ainda os juros eram altos no Brasil, agora já está uma situação um pouco mais complicada. Mas, enfim, a gente queria, por princípio, ter o nosso dinheiro rendendo em moeda forte, em euro ou em dólar. E quando a gente foi estudar alguns investimentos, o que a gente viu investimento imobiliário em Portugal gera rendimentos, e a gente vai chegar um pouco mais nesse detalhe, mas gera rendimentos que são atrativos versus outros investimentos financeiros. E aí, quando a gente foi entender, dentro dos investimentos imobiliários, o que era mais atrativo, se era rendimento a longo prazo ou rendimento de alojamento local, quando você está falando de centros turísticos, e principalmente quando você fala de cidades turísticas como Porto e Lisboa, e momentos dessas cidades que estão em alta ascensão, o investimento de alojamento local era uma conta que fazia muito mais sentido do que o investimento de longo prazo, obviamente, quando você está falando de centros turísticos. Então, o que fez a gente tomar essa decisão foi uma decisão puramente matemática. Foi uma decisão que, cara, na ponta do lápis, o investimento e o rendimento de alojamento local nos centros turísticos era muito maior do que deixar o dinheiro rendendo em outros investimentos. Sim. Você falou em matemática. Isso é uma coisa que me chamou a atenção desde a nossa primeira conversa. Como você é boa com números e você é muito, muito precisa e muito criteriosa nas suas análises. Teve alguma coisa que na prática você descobriu aqui, ou algumas coisas que você descobriu que não estavam, né? Não estavam nesse seu planejamento? Então, eu acho que teve, e eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas eu acho que menos em relação aos números, mas mais aos critérios que influenciam os números, né? As premissas, na verdade, né? Acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, eu acho que é uma coisa que principalmente quem não vem do background de investidor imobiliários por formação, é um cuidado que eu poderia ter tido mais nos meus primeiros investimentos, e acho que é importante passar esse aprendizado, né? O que acontece em Portugal, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais no detalhe, mas assim, Portugal, ele tem o turismo como uma das suas principais econômicas do país. Uma quantidade de investimento imobiliário, principalmente nos centros turísticos, de imóveis que foram pensados e planejados pelos promotores com esse objetivo, com o objetivo de alojamento local. E uma das coisas que eu percebi depois que eu vim para cá e depois dos meus primeiros investimentos imobiliários foi a importância de você avaliar aquilo
como o valor daquele investimento como ativo imobiliário, antes de pensar no alojamento local, né? Tem alguns imóveis aqui em Portugal que, ou pela qualidade da construção, ou pela tipologia do imóvel, ele é altamente rentável como alojamento local, mas não necessariamente é o melhor ativo imobiliário. Então, eu acho que esse equilíbrio entre a qualidade do ativo imobiliário, porque, de certa forma, você está imobilizando seu dinheiro num ativo que vai ficar contigo durante anos e anos e anos. Então, o equilíbrio entre a rentabilidade do alojamento local versus a qualidade do ativo, eu acho que esse equilíbrio foi uma coisa que eu aprendi com a minha experiência. E não que foi o meu principal mindset no início, né? Quando você fala isso, me vem várias características muito peculiares do mercado aqui de Portugal, e fugindo um pouquinho até do nosso tema, eu queria entender do que você está falando, porque eu sei que aqui os portugueses estiveram habituados nos últimos anos, décadas, séculos, a viverem em caves, muitas vezes. Então, tem apartamentos que são em caves, no porão. Tem apartamentos que são no último andar, com aquele teto que eles chamam de esconso, né? Que tem a pessoa não consegue ficar de pé lá em cima. Bom, eu visitei apartamentos no Príncipe Real, que é o metro quadrado mais caro de Lisboa, que estava precisando de uma grande reforma, que eram 5 quartos e não tinha nenhum banheiro, nenhuma casa de banho, porque ele era do ano 1750, e as pessoas naquela altura não usavam banheiro. Então, é uma realidade secular, tem que ter um contexto histórico. Mas você está se referindo a esse tipo de característica peculiar da urbanização? Eu acho que os dois. Eu acho que, por exemplo, imóveis, na verdade, tem muitos prédios, porque a gente está no centro histórico, né? Então, habitualmente, aquilo ali eram casas, não eram prédios. Só que essas casas de 3, 4 andares foram compradas e reformadas com incentivo do governo e tudo mais, para serem remodeladas, reconstruídas, e aquilo ali virou um prédio, um mini predinho. E esse mini predinho tem muitas obras que não são, que eles chamam aqui de betão, que é cimento, né? Não são de cimento. Não. Então, se um balde, se alguém joga uma água com um balde no apartamento de cima, pode vazar no apartamento de baixo, porque não tem uma laje de cimento entre um apartamento e outro. Claro. Ou os famosos T0+1, né, que não são nem um dormitório, nem um estúdio, que é aquele estúdio que foi feito um dormitório, mas que não tem janela, que não tem nada. Então, assim, não que esses imóveis não sejam altamente rentáveis para alojamento local, mas sim esses imóveis, eles são altamente rentáveis, e quando você vai imobilizar o teu capital num ativo como esse, é importante você ter um ativo que seja perene, que seja flexível, que dependendo do momento você pode rentabilizar ele de uma forma ou de outra. Na verdade, assim, não tem nada de errado em nenhum modelo. É só uma questão de você conseguir avaliar aquilo de uma forma um pouco mais realista e não tão só voltado para um determinado motivo ou outro. Entendo. É uma forma de garantir ainda mais o investimento. Quer dizer, o investimento imobiliário, por tradição, por conceito, é um investimento conservador e seguro. Quando a gente fala de um investimento imobiliário para o mercado brasileiro em moeda forte, né, na Europa, num mercado que é também urbanisticamente muito sólido, muito tradicional, secular, como eu falei, ainda mais seguro. Mas tem que ter algumas preocupações particulares na hora da escolha, né? Com certeza. E falando disso, falando de Portugal, Lisboa e Porto, basicamente, o que você acha? Eu tenho aqui as minhas ideias, mas o que você acha que faz com que essas duas cidades hoje sejam os principais cases de sucesso do Airbnb ou dessas plataformas como o Airbnb no mundo? Eu acho que vale aqui a gente determinar o que é um case de sucesso, né? Assim, o que acontece foi, e isso não foi por acaso, Portugal, desde 2011, começou a fazer uma série de ações para incentivar o turismo e para incentivar essa reabilitação das cidades, né? Então, desde 2011 a gente vê uma redefinição da política de aluguel, você vê os incentivos de Golden Visa, você vê um incentivo fiscal para o alojamento local, ou seja, fiscalmente os tributos do negócio alojamento local
tem um benefício que são menores do que, por exemplo, você alugar ou você fazer qualquer outro negócio. Você vê uma atração das companhias low cost, que isso fez uma mudança de patamar absurda. Então, empresas como Ryanair ou EasyJet passaram a viajar de Portugal e para Portugal. Uhum. Então, todos esses movimentos que o governo de Portugal fez para realmente transformar turismo no que é hoje 15%, né, uma representação de 15% do PIB do país, isso não foi por acaso, não foi por sorte, não foi porque um belo dia os turistas resolveram acordar para Portugal. Isso é uma consequência. Uhum. Agora, o mais interessante é que, assim, nenhum resultado é imediato, né? Ou seja, esse trabalho começou em 2011, mas em 2017 é quando você começa a ver... Começa não, isso já estava começando, mas é quando, de fato, o mercado de alojamento local dobra de tamanho. Ou seja, para o Airbnb, né, Portugal, que era uma coisa menor, uma coisa pequena, de repente teve uma taxa de crescimento de 100%. Próximo ano, mais 100%. Próximo ano, mais 90%, mais 80%. E aí é quando você começa a entender esse case de sucesso, né? Ou seja, hoje Portugal é uma das maiores taxas de crescimento de mercado para Airbnb e outras plataformas. Isso que torna Portugal esse case de sucesso para essas plataformas. Agora, o bacana é ver que essa taxa de crescimento toda está vindo e está acontecendo em 2 dígitos há muito, 2 dígitos há alguns anos. Uhum. Mas ainda tem muito por vir, né? Ou seja, mas então quer dizer que cresceu 100% de 2 anos para cá, agora vai acalmar? Não, ou seja, todo esse comportamento, essa onda, ela é resultado de um esforço desde 2011, mas a colheita, de fato, começou em 2017, né? Eu tenho alguns amigos aqui espanhóis. E para o brasileiro, a gente imagina sempre Barcelona e Madrid como cidades que a vida inteira teve turismo lá. E não é verdade isso. Esses amigos meus que têm a minha faixa etária, 45 anos aproximadamente, me contam que na sua juventude, Barcelona não era uma cidade tão visitada. Eles lembram quando começou o boom turístico. E o que se sabe desses processos, desses fenômenos, é que são fenômenos que vêm para ficar, né? Uma vez que a cidade entra nesse roteiro e ela tem atrativos, né? E Portugal sempre foi aquele país pequenininho, lá no cantinho, um pouquinho escondido, né? Um pouquinho esquecido. Mas eu entendo o que você quer dizer como uma construção política e de todas as instituições envolvidas no processo de incentivar e estimular o turismo. Mas nada disso seria possível se o país não tivesse o que mostrar, né? Então, o país é lindo, é charmoso, preservou as características arquitetônicas de tradição portuguesa, tem um clima espetacular. A gastronomia, eu me atrevo a dizer que é uma das melhores do mundo, talvez aquela que eu particularmente mais goste. Eu lembro que no começo a minha esposa dizia assim... esses vinhos são tão bons quase, me lembram os vinhos da França, esse azeite me lembra o azeite da Grécia, essa azeitona me lembra... Eu dizia, para de falar isso é Portugal, o azeite daqui é bom, o vinho daqui é bom, né? Porque a referência do brasileiro sempre é desses outros lugares. E hoje, Portugal deu a volta, né? Portugal vende o seu azeite, o seu vinho, a sua gastronomia, o seu clima, com muito orgulho, né? Com orgulho de um país maravilhoso, europeu, tem muito para mostrar, né? Enfim, eu sou um entusiasta, já dizem sempre no escritório que eu sou um entusiasta, mas eu estou aqui cada vez mais feliz e cada vez mais seguro da decisão que eu tomei de vir morar aqui e de investir aqui também, né? Paula, vamos tentar fazer uma simulação, trazer para o caso concreto como é que é esse investimento, de quanto a gente está falando, um imóvel com essas características, no centro histórico, onde tem a maior demanda por turistas, alguém que queira investir para rentabilizar no short rent, né? no aluguel de curta duração. Quanto custa um T0 ou um T1, que seria um estúdio ou um quarto, ou até mesmo um 2 quartos? Quanto a pessoa tem que colocar de recursos próprios, financiamento, percentual de juros, rentabilidade? Vamos fazer uma simulação para as pessoas entenderem um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Acho que o que é importante a gente colocar na cabeça das pessoas aqui, né?
Um investimento imobiliário para alojamento local, ele tem três alavancas, né? Ele tem a alavanca da valorização imobiliária. Então, essa é a primeira alavanca, né? A primeira cabeça. Quando você está fazendo um investimento imobiliário, é natural que você avalie se você está pagando um bom valor por metro quadrado naquela região e qual é o potencial de valorização imobiliária que esse imóvel vai ter. E aí, acho que é interessante a gente falar, né, que quando a gente anda na rua e a gente ainda consegue contar várias gruas andando, né, pela cidade, você ainda consegue ver que tem um monte de investimento que está por vir. Eu vou te dar um exemplo aqui do Porto, que é onde eu fico, né, onde a minha empresa fica, embora a gente atenda outras cidades de Lisboa, de Portugal, como Lisboa, mas a gente fica aqui no Porto. Mercado do Bolhão, que é uma das principais atrações turísticas do Porto, né? Ainda não está pronto, ainda não foi entregue, né? Vai ser entregue só em 2021. Então, enfim, em termos de valorização imobiliária, ainda tem um caminho aí pela frente, né? Então, enfim, a primeira alavanca é a valorização imobiliária, a segunda alavanca, o financiamento, a alavancagem, né? Hoje você tem aqui taxas, você consegue taxas aqui em Portugal para não residentes. Você consegue financiar 70% do seu investimento a 1,3%, em média, 1,3% ao ano. Não é ao mês, é ao ano. Então, enfim, quando você coloca na conta a alavancagem, toda essa rentabilidade vai se exponencializando. E fora a próprio arrendamento, que aí você tem o arrendamento de longo prazo e o arrendamento de curto prazo, de curta duração, que tende, nos centros históricos, a ser quase o triplo da rentabilidade de longo prazo, né? Então, para dar alguma noção de números aqui, né, que eu acho que é importante. Então, enfim, no centro histórico do Porto, por exemplo, e aí tem essas diferenças entre Porto e Lisboa, né? Eu acho que nessa conta. No centro histórico do Porto, você consegue comprar, em média, né, um T0 a 190 mil euros. Um T0 é um estúdio, né, um apartamento open space, a 190 mil euros. Um T1, um dormitório, a 215 mil euros. E dois dormitórios a 290 mil euros, né? E esses apartamentos, eles geram um ROI, né? Um ROI no final das contas de por volta de 5% ao ano. Só pensando no alojamento local, só pensando na rentabilidade do alojamento local. Além de você poder exponencializar esse resultado com a valorização imobiliária e a alavancagem, né? Ou seja, então a gente está falando aqui de um negócio que tem 3 alavancas e com uma só alavanca ele consegue te dar 5% de resultado ao ano em moeda forte, que é um número quase parecido ou até maior hoje em dia do que os juros que a gente tem no Brasil na renda fixa, né? Então, enfim, é um negócio que pode gerar um resultado muito, muito, muito atraente. Muitos clientes nossos demoram um pouquinho para entender isso. Quer dizer, a pessoa consegue em moeda forte, quer dizer, tem toda a segurança de estar trabalhando com uma moeda que tem mantém o valor, mantém o valor, o padrão monetário, né? Mas consegue uma rentabilidade de 5%, sendo que ela está usando 70% de dinheiro do banco, né? Não são recursos próprios, né? Se você faz a conta toda com as 3 alavancas, você chega facilmente de 7% a 10% ao ano, com todas as alavancas juntas, né? Claro. Então, enfim, você ter 7% a 10% ao ano em euro é maravilhoso. Maravilhoso, especialmente nos dias de hoje, que os juros estão tão baixos. É cada vez mais difícil uma rentabilidade segura, né, conservadora, do ponto de vista do risco, mas ousada e esticada do ponto de vista do retorno, né? Isso chama muita atenção. Paula, como é que a sua bagagem, você teve uma bagagem de análise de dados, né? Isso que mais me chamou a atenção, confesso, na nossa primeira conversa. Como é que a sua bagagem, seu histórico com análise de dados, faz você interpretar melhor esse mercado e faz você potencializar ganhos do seu imóvel e também dos imóveis aqueles que você agora administra com qualquer destino? O que acontece, né? Enfim, a minha bagagem é uma bagagem de análise de dados muito voltada para entendimento do comportamento do consumidor, né?
Então, de certa forma, o mundo digital, ele era algo comum na minha carreira e na minha profissão. Uhum. O que eu vi aqui, né? E aí, depois que eu cheguei aqui e estava com os meus apartamentos rodando e na mão de gestores terceirizados, né, do mercado daqui, o que eu percebi? Que o mercado, ele entende o alojamento local como um negócio de hospitalidade. Né? Ou seja, como é o setor de hotelaria, né? É um mercado de hospitalidade, onde o importante é você receber bem o seu hóspede, tratá-lo bem e fazer com que no final ele tenha uma experiência tão memorável que ele vá querer espontaneamente te gerar uma nota 5 estrelas, te dar uma nota 5 estrelas nas plataformas. Então, isso era um discurso que eu entendia e que eu concordava, mas para mim tinha algo mais, né? Para mim não era só aquilo. E aí, quando eu fui estudar a fundo esse negócio e juntar com toda a bagagem, né, que eu tinha, e eu acabei sempre estando dentro do mundo de estatística e de algoritmos e tudo mais, então, o que eu fui entender? A primeira coisa que eu fiz foi estudar como é que o algoritmo do Airbnb funciona, porque o que eu pude perceber é que a hospitalidade é o meio, não é o fim. O fim, qual é? É você estar bem, o seu anúncio, né, ou o seu imóvel, aparecer nas primeiras páginas de busca, assim como é no Google, né? Quando você vai lá no Google e fala Portugal, você acaba lendo e se informando pelas primeiras matérias e notas que vem no Google. No Airbnb não é diferente. Quando você fala, eu quero viajar para o Porto ou para Lisboa, e eu vou buscar um imóvel para eu me hospedar, você coloca lá a sua data, você coloca o seu lugar, o lugar que você quer ir, alguns critérios que são específicos seus, e o Airbnb te mostra. E diferente do Google, você não pode pagar para o Airbnb para estar nas primeiras páginas, isso não faria nem sentido para o Airbnb, e ele te mostra os anúncios que ele entende que se adaptam melhor à sua necessidade, ou na verdade não é nem isso, ele mostra os imóveis que são mais prováveis de serem reservados. E aí, quando eu fui entender o algoritmo, estudar a fundo o algoritmo do Airbnb e quais os fatores que mais influenciável no tal do PageRank, no tal da posição que você aparece na busca, eu entendi que o negócio tinha uma complexidade um pouquinho maior do que o mercado atuava. E mais do que uma complexidade, eu acho que tinha malandragens. Que existiam algumas malandragens que, se você conhecesse a fundo aquilo ali, você conseguiria influenciar melhor o algoritmo, né? Então, vou dar um exemplo bobo, mas que é um exemplo que eu gosto de dar, né? Porque qual que é o nosso racional, né? O nosso racional é, se o apartamento não está com uma taxa de ocupação muito boa, a gente vai lá e abaixa o preço, né? Ou seja, isso vai fazer com que o apartamento loque melhor. Só que tem coisas que você pode fazer e que tem um peso quase tão grande quanto o preço, que é, por exemplo, o número de palavras do anúncio. Se você tem um anúncio com maior número de palavras, né, contagem de palavras, o que o Airbnb entende? O Airbnb precisa matematizar as coisas. Então, o que ele entende? Que você é um hóspede dedicado, que você tem um nível de dedicação a preencher, a detalhar, a explicar direitinho. Um hóspede não, um anfitrião. Um anfitrião. Que você é um anfitrião com maior número de dedicação e comprometimento com aquele teu imóvel, que isso, para o algoritmo do Airbnb, tem um peso quase igual ao preço. Ou seja, antes de você baixar teu preço, tenta entender quais são os fatores, né? E esse é o nosso trabalho, é isso que a gente, dentre outras coisas, é isso que a gente se propõe a fazer. Mas como é que a gente consegue manipular o algoritmo do Airbnb para garantir a nossa posição, assim como o Google, assim como todos esses meios digitais, né? Eu acho que, além disso, eu acho que teve mais uma coisa, que é o fato da gente ter vindo como investidor e não com
o objetivo de abrir uma empresa de gestão de alojamento local, isso foi um resultado, uma consequência, foi quase que uma coisa por acaso, não foi o nosso objetivo, fez também com que a gente criticasse o mercado atual com uma cabeça de investidor e não com uma cabeça de um fornecedor. Então, acho que a gente achou um modelo de negócio que é atrelado não a faturamento, mas sim a resultado operacional, que garante um comprometimento nosso junto com o investidor, que é quase um casamento, e não uma prestação de serviço normal, né? Você também tem uma maneira diferente, né, de cobrar o percentual, né? Ele está tá diretamente ligado ao retorno que o proprietário vai ter. Não é exatamente. O mercado hoje ele atua com base num percentual do faturamento, ou seja, né, o que importa é uma linha, que é a receita. Só que diferente de um aluguel, o alojamento local é um negócio que tem receitas, despesas e o resultado, né? Ou seja, como qualquer outro negócio, né? O aluguel é uma dinâmica um pouco diferente e é um negócio que você tem uma ação ativa e não uma ação passiva. Não é só uma resposta à demanda. Você precisa incentivar a demanda a seu favor. Então, você precisa pensar como é que você vai decorar o apartamento, que oferta você vai fazer, como você vai precificar, qual é a época do ano. Um preço variável, então, no final de semana tem um preço, durante a semana tem outro. Se tem um evento na cidade, você pode potencializar a tua diária. Então, tem toda uma dinâmica que é uma dinâmica de negócio, que não é uma dinâmica simples de um aluguel. Então, por causa disso, eu diria que talvez a gente seja a única empresa no setor que se deu o risco de dividir o risco com o investidor, ou seja, o risco é nosso, não é só do investidor, né? Ou seja, a gente não é remunerado só pelo faturamento, mas a gente divide o risco com o cliente, ou seja, a gente é remunerado pelo resultado operacional e não pelo faturamento. Então, a gente vai cuidar das linhas de receita, assim como das linhas de despesa. Um caso bacana disso foi agora na coronavírus, né? Na crise do coronavírus, a receita de todo mundo quase que desapareceu, e aí era uma gestão de custo. A sobrevivência nesse período era uma questão de custo, era como você conseguia equilibrar e gerir melhor seus custos para conseguir sobreviver e estar apto a, no momento que voltasse, e voltou, no momento que voltasse, a gente conseguir recuperar. Obviamente que não voltou nos mesmos patamares, mas já estamos com 80% de ocupação de novo. Obviamente que com diárias lá embaixo, né? Ou seja, comprometido com o faturamento não voltou, né? Como deveria nos mesmos patamares, porque as diárias estão mais baixas, mas a taxa de ocupação voltou e agora é o momento de você botar o negócio para fluir de novo. Então, esse comprometimento que a gente achava que era importante de ter, porque isso é um negócio, isso não é um aluguel. Achei ótima essa notícia de que as taxas de ocupação aí dos imóveis que vocês administram já estão hoje em 80%. 80%. Que legal, que legal. Aqui no Algarve, essa semana, o hotel que eu estou hospedado no hotel, ele está bem movimentado. Ele tem uma limitação de capacidade, parece que vocês podem ocupar até 50%, se eu não me engano, mas essa ocupação permitida está 100% tomada. Então... e nisso, eu acho que, assim, puxando um pouquinho a sardinha para o alojamento local, acho que o alojamento local nessa ainda vai sair um pouco na frente, né? Porque, de certa forma, os hotéis, eles têm restrições, né? Porque eles têm área comum, e pelo fato de ter uma área comum que é dividida entre vários hóspedes, tem limitações. E isso, a experiência do hóspede acaba sendo impactada, não é a mesma experiência, né, que você teria se a vida tivesse voltado ao normal. Então, nisso, assim, as pessoas que querem viajar, e tem uma série de pessoas que estavam trancadas há 100 dias em casa, e não vem a hora de passear e de estar num lugar gostoso e tudo mais, nisso, os alojamentos locais, eles estão hoje saindo na frente, né? Porque, de certa forma, os hóspedes, eles conseguem ter uma experiência mais à vontade, pelo fato de não ter todos os limites que as áreas comuns dos espaços obrigam a ter. Então, o mercado de alojamento local, nesse momento, está vivendo dentro de um contexto negativo, obviamente, mas está vivendo uma onda positiva que pode surtir frutos muito bons no médio prazo.
Paula, bom, até te mostrar, bem o que você falou, o fato de ter as áreas comuns, ó, eu tenho que usar a máscara, quer dizer, eu saio do quarto aqui para ir no hall de entrada. É muito chato. Isso no Airbnb. E é bem o que você falou, a experiência é diferente, né? Você, a todo instante, está sempre sendo lembrado de que você está passando por uma situação que não é tão confortável. Diferente do Airbnb, de uma unidade hoteleira, vamos chamar assim, individual, né? Que você não tem as zonas de convívio. Paula, vendo tudo isso, mais do que vendo, vivendo de dentro, isso que você está vivendo aí, vendo o mercado imobiliário e turístico de Portugal e do Porto, mais especificamente onde você mora, vendo que a cidade é muito pequena, as cidades são muito pequenas, né? O Porto parece que são 250 mil habitantes, Lisboa 550 mil habitantes, e a oferta imobiliária ela é proporcional ao tamanho da cidade, então é uma oferta também limitada, e a procura, a percepção dos investidores, não só dos brasileiros, mas gente do mundo inteiro, entendem isso que você está dizendo como uma realidade, quer dizer, ótimas taxas de ocupação, claro, não no momento atual, mas de maneira geral, um retorno do investimento num investimento sólido, como nós falamos aqui anteriormente. Então, uma oferta limitada e uma procura global. O que você espera da dinâmica do valor do metro quadrado para os próximos anos? Olha, eu acho que tem dois efeitos aqui, não só, eu quero falar não só da dinâmica da valorização imobiliária, do valor do metro quadrado, mas da valorização da diária também, que são dois efeitos, né? Lembrando das alavancas, né? São duas alavancas que vão mexer e que vão mudar e que vão crescer, né? Então, eu acho que tem dois momentos aqui que a gente vai viver. Acho que vale a pena a gente falar, né? A gente que está com tanto orgulho de estar em Portugal, e eu acho que o nosso orgulho talvez tenha potencializado um pouco ainda mais com toda essa crise que aconteceu do coronavírus, né? Que eu acho que eu tenho uma visão de próximo ano, que eu acho que é uma coisa que está na cabeça de todo mundo, o que vai acontecer nesse próximo ano, e ninguém tem bola de cristal, mas eu vou falar um pouco do que eu estou vendo e da minha experiência aqui, e dos próximos 2, 3, 4, 5 anos, né? Eu acho que o próximo ano, obviamente que por causa da crise do coronavírus, né, e é uma crise que afeta na veia o turismo, obviamente que o próximo ano não vai ser, não é um ano de uma evolução do faturamento que a gente estava tendo nos últimos 2 anos. Então, obviamente que esse ano vai ser um ano atípico da história do turismo recente de Portugal, né? Então vai ser um ano atípico, e é um ano atípico para o mundo como um todo. Mas o que a gente viu e o que a gente está vendo é que Portugal conseguiu lidar, e está lidando ainda, porque a história ainda não acabou, mas está lidando com essa situação de uma forma que está reverberando de forma positiva, mesmo que num clima ruim de forma geral, né? Então, o que a gente viu, né? A gente viu que Portugal, acho que também por ser um lugar pequeno e um lugar onde o povo português é um povo muito engajado, é um povo muito patriota, é um povo enfim, que é muito orgulhoso do seu país, também ajuda, porque as pessoas são mais respeitosas, as pessoas têm uma sensação têm uma cabeça de coletividade maior. Então, o que a gente está vendo é que, apesar de tudo, apesar da crise, o Portugal está conseguindo sair da crise de uma forma talvez um pouco melhor do que a média do resto do mundo, né? Então, rapidamente, o turismo de Portugal, a Secretaria de Turismo de Portugal criou o selo Clean and Safe, não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas o selo Clean and Safe é um selo que faz com que os hotéis, os alojamentos locais, os restaurantes, os lugares de turismo da cidade, né, os pontos turísticos da cidade, todos sigam um padrão de higiene e desinfecção e comportamento de quem frequenta aquele lugar, que garante o mínimo de contágio possível, né? Obviamente que isso é incontrolável, mas que se controle o máximo possível. E isso é uma coisa que não necessariamente era uma exigência, mas você vê uma movimentação de todas as instituições e de todo mundo fazendo o seu dever de casa, né?
Então, obviamente que quando a gente faz parte da comunidade europeia e a viagem dentro da comunidade europeia é mais fluida, está mais viável, Portugal passa a ser um destino que o resto da comunidade europeia está assim, bom, lá é quente, é verão, tem praia, e ainda tem o clean and safe, e ainda a situação lá é mais controlada. Tá bom, é para lá que eu vou. Então, acho que é por isso que num curto prazo, nesse próximo ano, não será, né? E eu falo para todos os meus clientes isso. Não será o faturamento que a gente estava vendo, nem muito menos a continuidade do faturamento que a gente estava vendo, ou seja, era esperado 20% de crescimento esse ano, não vai ter, mas não é desastre. Ou seja, a gente está conseguindo manter o negócio em pé e, muito pelo contrário, a gente está conseguindo se surpreender e ainda assim gerar uma rentabilidade interessante. Então, eu acho que primeiro tem isso, né, que é a visão aqui do próximo ano, né? Ou seja, não é desastre, o mundo não vai acabar e a gente está conseguindo, de fato, se reerguer. E para os próximos 2, 3 anos, assumindo que essa história do coronavírus ficou para trás e a vida, de fato, volta ao normal, o que a gente vê é o que eu falei um pouco, o país ele ainda nem entregou toda a infraestrutura que estava prevista, né, e que está sendo reformada. Quando você anda na rua, você ainda enxerga 5, 6 gruas na rua de prédios que ainda estão sendo remodelados, que ainda não foram entregues, e você vê que a demanda por turismo ainda é uma das maiores taxas de crescimento do Airbnb, com potenciais de crescimento, porque existem alguns indicadores de potencial de crescimento, ou seja, ainda tem um potencial de crescimento alto, e ao mesmo tempo existe uma limitação física das cidades, né? Ou seja, são cidades pequenas, com limitações de construção para preservar a arquitetura histórica, que é o que faz ela ser atraente. Então, existe uma limitação física e uma limitação de zonas de contenção e que fazem com que o próprio governo determine um limite ali de alojamento local para as cidades. Então, é natural que a oferta chegue uma hora que ela está estagnada e a demanda ainda tende a ser crescente por um tempo até chegar no seu nível de estagnação. Não de decréscimo, mas de estagnação. Ou seja, isso faz com que nesse momento que, além da valorização imobiliária, você passa a ter a valorização das diárias, né? Ou seja, as nossas diárias hoje ainda são metade das diárias que você vê nas cidades turísticas do resto da Europa. Ou seja, o turismo em Portugal ainda, de certa forma, é um turismo barato. E isso não vai ser assim pelos próximos 5 anos. Então, porque não é isso que faz a pessoa querer vir, né? Tudo que Portugal tem a oferecer. Então, eu acho que o cenário tanto de valorização como de rentabilização dos imóveis, nos próximos 3, 5 anos, eu chutaria que a gente está na metade, possível 2/3, metade do caminho. Ainda tem aí um belo caminho pela frente. Uma grande oportunidade para quem está querendo fazer esse investimento. Exatamente. Bom, eu estou vendo muita gente aqui falando, batendo palminhas, os coraçõezinhos subindo. Eu anotei aqui, a Conceição mandou obrigado, Tomás, o Max, o Armando, a Eliane, Ticiana, muita gente falando. Paula, me fala agora uma coisa menos business, uma coisa um pouco mais pessoal. Que você tá? Você já falou um pouquinho antes, mas acho que era bem no comecinho da live, muita gente não estava aqui ainda, agora a gente está já com mais de 50 pessoas acompanhando. O que você está achando de viver no Porto? Eu amo o Porto. Eu acho que eu vou te falar por quê, né? Para mim, o Porto é o sinônimo de equilíbrio. E eu acho que equilíbrio é uma coisa que eu, pessoalmente, a minha família, a gente buscava muito. A gente buscava muito equilíbrio, né? A gente tinha uma vida que era muito legal, a nossa vida, mas era uma vida que a gente sentia que ela era desequilibrada. E a gente vinha atrás de equilíbrio. E a gente achou equilíbrio nessa cidade, né? E equilíbrio do quê, especificamente, né? Eu acho que o Porto, ela tem todo o agito de uma cidade turística, né? E o turismo, ele traz uma alegria para a cidade
que é uma alegria muito boa, né? Você vê um monte de gente na rua o tempo inteiro, os barzinhos cheios, as ruas cheias. Isso é muito gostoso você viver numa cidade turística, mas ao mesmo tempo sem a confusão de uma capital, né? Ou seja, uma capital onde mistura o turismo, o business e as pessoas querendo ir de um lado para o outro com pressa e tudo mais. E aqui no Porto você acha o equilíbrio do agito do turismo e da felicidade que o agito tem, a tranquilidade, no sentido não de ser pacata, mas no sentido de, cara, você consegue se mover com tranquilidade, você não tem grandes trânsitos, você não tem... os transportes públicos são muito fáceis de você andar, não tem fila para pegar transporte público, não tem fila para pegar ônibus, o metrô não é cheio. Então, enfim, você consegue unir essas duas coisas, né? O agito com a tranquilidade. Você consegue ter o charme do Rio, que é do Rio Douro, que é uma coisa indescritível, né? O que é aquela ribeira do Rio Douro, que para mim eu acho que eu amo Lisboa e acho uma cidade vibrante, uma cidade maravilhosa. Mas não, assim, o Rio não é o Rio Douro, né? Aquela ribeira não é. Então, enfim, aqui a gente tem o charme do Rio Douro, que é uma coisa indescritível, é o cartão postal da cidade, com aquelas caves de Gaia e tudo mais, com a alegria de uma praia. Você tem praia, as pessoas vão para a praia final de semana e fazem vela, e fazem surf, e pegam sol. Então você tem essas duas coisas que para mim é uma coisa até muito especial para os brasileiros, né? Porque a gente até está acostumado, quem mora em cidade de praia, até está acostumado a ter praia, mas essa combinação de um charme de um rio, com seus barzinhos e com seu vinho do Porto e tudo mais, com o agito que a gente conhece bem das praias, é uma dinâmica que a gente não conhece, que é muito bacana e muito diferente. E fora, assim, eu acho que tirando isso, e fora a minha decisão até financeira de ter vindo para o Porto, né? Ou seja, o Porto a gente entende que tem um valor de ROI, de investimento imobiliário, que principalmente hoje a gente entende que ele fecha mais a conta do que em alguns lugares de Lisboa, né? E aí tem a zona de contenção em Lisboa para alojamento local, que hoje, de certa forma, limita um pouco para quem quer entrar, e o Porto passa a ser uma oportunidade, porque ainda mais com o negócio do coronavírus, as zonas que estavam sendo discutidas foram retiradas, então, ou seja, abriu uma janela para quem ainda não está dentro entrar. E o valor do metro quadrado aqui ainda é menor do que o valor do metro quadrado em Lisboa, comparando banana com banana, mas o valor da diária proporcionalmente não é tão menor do que o valor do metro quadrado, ou seja, o ROI aqui tende a ser um pouco maior do que o de Lisboa, obviamente quando você compara dois imóveis no mesmo tipo de localização, na mesma tipologia e tudo mais. Então, e fora que o norte é uma cidade que cresce, o norte do país é o maior PIB, né? Todo mundo fala, não, é a segunda cidade, mas é o centro industrial do país, né? Então, o norte do país é o maior PIB de Portugal. Então, enfim, eu acho que o Porto juntou pra gente muita coisa. O Porto pra gente é o que une tudo que a gente estava buscando. Você falou muita coisa, eu queria responder, intervir em vários momentos, também vi várias mensagens aqui que também me fizeram pensar em muita coisa. Vamos ver se eu consigo concatenar tudo que eu quero dizer aqui um pouquinho. Você falou em metrô, uma cidade com 250 mil habitantes. Quer dizer, qual é a cidade do Brasil com 250 mil habitantes que tem metrô, né? Rede de metrô? Então, a circulação, a mobilidade na cidade é muito fácil, porque é uma cidade com uma população muito pequena, que tem uma oferta de transporte incrível. Algumas pessoas aqui perguntaram sobre Vila Nova de Gaia, se vale a pena investir lá ou não. Perguntaram como é que é o litoral de Vilas Praias, de Vila Nova de Gaia. E me ocorreu uma coisa que eu li na semana passada, que Portugal, junto com a Espanha, eles estão com um projeto de relançar o trem que liga Salamanca ao Porto. Porque eles entendem, e aí que eu acho que está um dos grandes potenciais de crescimento turístico no norte do país e no Porto, de maneira geral, os turistas explorarem mais o Rio Douro, como você falou, que realmente é magnífico. E quando eu falo do Rio Douro, não falo do Rio Douro ali embaixo da ponte, no centro, na zona ribeirinha. É o Rio Douro que se estende até virar
Rio Duero e Espanha dentro, né, que vai até Salamanca. Esse trem ele funcionou até 84, ele era magnífico, ele tinha janelas que abriam inteira, é uma coisa daquela época, né? Eles querem que ele seja assim de novo. Então eu imagino o Porto recebendo esse tipo de investimento binacional, né? Espanha e Portugal investindo nisso, o potencial de atratividade que essa região ainda tem para oferecer, né? Então eu não tenho dúvidas que o Porto é uma região que ainda vai crescer turisticamente muito, muito ainda. Exatamente. Tem muita coisa por vir ainda, muita coisa. Paula, bom, a gente estendeu bastante. O Marcelo disse que foi a melhor live que ele assistiu das nossas, gostou bastante. Então, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Realmente foi muito interessante. Te agradeço as pessoas que participaram. A gente não pode ir além de 1 hora, senão o Instagram corta a nossa live de repente aqui. Então, Paula, muito obrigado. Pessoal, quem quiser qualquer tipo de informação, é só mandar um e-mail lá para atendimento@globaltrust.com.br. A gente pode esclarecer qualquer dúvida de você sobre o investimento aqui imobiliário do Porto, seja para morar, para rentabilizar. Podemos colocar vocês em contato com a Paula também. Mandem as perguntas por e-mail, que a gente responde com o maior prazer. Obrigado a todos que participaram. Paula, mais uma vez, obrigado pela participação. Muito obrigada, Fabiano. Prazer imenso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.